Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Que a pace di Dio sia con te. Que a paz di Dio esté con ustedes. Shalom Aleikum. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos dar continuidade à nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Como vocês puderam ver no último episódio, nós falamos dos primeiros meses do calendário lunar, ou seja, o calendário Hijri. Nós explicamos a etimologia da palavra Hijri na língua árabe e como que surgiu esse nome. Apresentamos os primeiros meses, vocês lembram muito bem, o Muharram, o Safar, e mais? Rabi'ul Awwal, ربيع الثاني, جمادى الأولى, جمادى الثانية, الثاني الآخر ou الآخرة. Nós explicamos cada mês a etimologia, como que os árabes escolheram antes do Islã esses nomes e qual era a referência. E também como que foi adotado esse ano Hijri pelo segundo companheiro de nosso mensageiro, que a paz esteja sobre ele, que a paz do Senhor esteja sobre ele. O companheiro Umar ibn al-Khattab, que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado e exaltado seja ele, glória ao Senhor, que Allah esteja satisfeito com ele. Hoje vamos dar continuidade a esses meses. E como nos paramos no mês do Rajab, e explicamos essa questão que o Muharram e o Rajab, os dois primeiros meses que eu apresentei para vocês, que foram citados no Alcorão como meses sagrados, meses em que era proibido guerrilhar, levantar a arma, entrar em batalhas com inimigos. E, portanto, agora é o momento para falar sobre o mês, cujo nome é o Ramadã. Como explicamos no primeiro episódio, a etimologia da palavra Ramadã, questão de queimar os pecados, aquele que jejuar o Ramadã com muita fé, acreditando, procurando a recompensa do Senhor, terá seus pecados apagados. E em outra narrativa, outro hadith de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: aquele que passar as noites do Ramadã rezando com muita fé e acreditando, procurando a recompensa do Senhor, de Allah, terá seus pecados apagados. Hoje vamos falar sobre um outro mês. O mês de Shawwal. O mês de Shawwal é um mês em que encerramos o jejum. Encerramos o jejum. Em que o seu primeiro dia, como expliquei no primeiro episódio, todo depende dos movimentos periódicos da Lua. Ao avistar a Lua crescente, inicia o mês. E que no calendário lunar, há 29 ou 30 dias, dependendo de avistar ou não a lua crescente.
Então, ao avistar a lua crescente do mês de Shawwal, o primeiro dia, anunciamos o encerramento do mês do Ramadã, porque é avistado sempre na véspera, pode ser uma noite antes, para comunicar a informação a toda a nação islâmica. E nos próximos episódios nós poderíamos também falar sobre essa questão de avistar ou não a lua crescente e que se tem um padrão da Arábia Saudita e como é para os países estrangeiros, os países que não são países islâmicos, como o exemplo do Brasil, os países europeus, da América Latina e assim em diante. Nós poderíamos levantar essa questão num futuro momento. Agora o Shawwal tem o primeiro dia, que anuncia o encerramento do mês do Ramadã, do jejum, de 29 ou 30 dias, como eu falei. E nesse primeiro dia ocorre o dia da festa. O dia da festa dos muçulmanos seria a quebra de jejum. O jejum acabou. É um dia da alegria, um dia que o jejuador ganha sua recompensa. Sua recompensa de ter todos os seus pecados perdoados. Se foi aquele que jejuou, aquele que rezou durante todas as noites do Ramadã, e principalmente as 10 últimas noites, nós vamos falar sobre uma noite específica, que é a noite de decreto, que nessa noite foi revelado o Alcorão Sagrado. Se o jejuador teve todos os seus pecados perdoados, aí a recompensa do Senhor se livrar é a libertação, salvação, livramento do fogo do inferno. Antes de explicar um pouco sobre a etimologia da palavra Shawwal, eu gostaria de ler um versículo do Alcorão, Surata Al-Baqarah. Surata Al-Baqarah, o número é o número 2, porque tem a surata da abertura, Al-Fatiha, e tem Surata Al-Baqarah, que fala da vaca de Moisés, entre outros versículos, outras narrativas, outros acontecimentos. Mas o nome é Al-Baqarah, que quer dizer a vaca, surata da vaca. É o versículo 185. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allah disse no Alcorão Sagrado, na Surata Al-Baqarah, versículo 185, Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão, como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Allah vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis Allah.
para que magnifiqueis a Allah, porque vos guiou e para serdes agradecidos. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado que o Alcorão, o livro sagrado, foi revelado no mês do Ramadã. Exatamente foi no dia, na noite de decreto. Na noite de decreto, que nós vamos ter um episódio falando apenas sobre a noite de decreto. Qual é a noite de decreto? Qual data durante o mês do Ramadã? Baseando-se em algumas narrativas e ditos de nosso mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele. Então aqui, como eu falei, de vos presenciar esse mês. Ao avistar esse mês, ao avistar a lua crescente, inicia o mês do Ramadã. Mas também tem licença para as pessoas que não puderem, porque o Islã é uma religião de paz que facilita, não que complica. Aquele que não puder jejuar, ou estiver em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, após término do Ramadã, deixando o primeiro dia, pós término do Ramadã, que é o dia da festa, dia da quebra de jejum, a partir do segundo dia, terá autorização de refazer aqueles dias de jejum que não jejuou. E tem outros casos que nós vamos falar, que pode pagar caridade se não puder jejuar, se a pessoa está com uma doença crônica, não vai poder jejuar, pode pagar caridade. Nós vamos entrar nesses detalhes em um futuro momento. Então, mais ou menos isso. Voltamos agora à questão do mês de Shawwal, que é nosso assunto de hoje. Shawwal, a palavra é oriunda, esse vocábulo, esse substantivo é oriundo do verbo shala yashulu tashulu. Tashulu nuqu bi'adhnabiha. Isso quer dizer que na época que os árabes, antes do Islã, viam as camelas levantando as caudas quando estavam em gestação. E o leite da camela secava. Isso é o significado. Tashul quer dizer que levantava a cauda. Tashulu bi'adhnabiha, adhanab, a cauda. Wa yashulu labanuha, labanu nuq, quer dizer o leite da camela seca. E muito calor também. Então, isso significa que esse nome Shawwal teve como referência esse acontecimento. Só antes de encerrar esse vídeo, para sua informação, para quem não sabe, a camela, ela fica em gestação entre grávida, quando ela é prênia, como nós dizemos, prênia, não é grávida, prênia, para receber aquele camelo bebê, que não se chama camelo bebê, para vocês saberem, é o bezerro. Vocês falam, nossa, mas o filhote da camela é o bezerro? Sim, é o bezerro. Isso é culpa do inglês, que isso acabou acarretando e também repercutindo em todos os outros idiomas. No italiano, el vitello, como se fosse bezerro. No português, bezerro. No inglês, the calf, C-A-L-F, seria bezerro. Então, filhote do camelo, da camela é o bezerro. Ela fica em gestação entre 9 e 13 meses, mas não é o animal que fica mais tempo em gestação. O animal que fica mais tempo, com maior tempo de gestação, é a elefanta, entre 22 e 24 meses. E voltando ao assunto da camela, o filhote, quando ela dá luz ao filhote, ele nasce com 37 quilos. MashaAllah. Allah é misericordioso, Allah é grandioso. Como um filhote nasce com 37 quilos?
37 quilos. E também nas corcundas, corcovas, como vocês gostariam de chamar, lá não tem água, armazena gordura. Por isso que chamamos o camelo em árabe Safinatu Sahra, o navio do Saara, porque aguenta. E para poder aguentar muito tempo sem comer, porque o camelo anda por quilômetros e quilômetros, faz uso daquele estoque de gordura que está nas corcovas, nas corcundas dos camelos. Subhanallah al-Azim. E tem essa diferença entre duas, por exemplo, o dromedário, o camelo da Ásia, do Oriente Médio, da África do Norte. Subhanallah al-Azim. Deus é sua criação, Deus é perfeito. E tem outros detalhes sobre animais, se vocês curtem muito as informações sobre esse mundo. Pós-término dessa minissérie, nós podemos falar sobre o animal com menor tempo de gestação, que com certeza é um roedor, e assim vai. Então, é isso por hoje. Falamos sobre Shawwal, o Eid, que anuncia o término, é o mês que anuncia o término do mês do Ramadã, com o primeiro dia, que é o Eid, da festa da quebra de jejum. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o primeiro dia, o primeiro mês considerado sagrado, porque os dois primeiros meses que nós falamos, qual? Muharram e o Rajab, não são os primeiros, mas são entre os 4 meses sagrados. O primeiro mês sagrado mesmo é aquele que nós vamos apresentar no próximo episódio. Não vou falar o nome, vou deixar vocês por enquanto. Agradeço a presença de todos, agradeço o apoio. Quem puder compartilhar com os familiares, com os amigos, para nós podermos amenizar um pouco essa islamofobia e para que todo mundo possa compreender um pouco sobre esses preceitos, normas, rituais dos muçulmanos, não que seja de cunho religioso, mas informativo mesmo. Agradeço a todos. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Shalom alaikum. Que a paz del Dio esté con ustedes. Que la pace del Dio sia con tutti voi. Ciao e até a próxima.